Eduardo Cudê realizou nesta segunda-feira uma atividade com treinamento coletivo no CT Parque Gigante, com os portões fechados, buscando dar ritmo de jogo para os atletas e esboçando um time titular que pode ser utilizado em breve, com uma novidade muito significativa. Hugo Malho treinou como lateral direito e Bustos foi para o time reserva. Desta forma, Vitão treinou entre os titulares, assim como Johnny, que também participou dessa atividade, que contou com um golaço de Ener Valencia. A discussão segue sendo utilizar ou não os jogadores titulares contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira. E o presidente Alessandro Barcelos, em entrevista para o pessoal do GE. Globo, falou sobre o assunto e suas previsões e pretensões sobre a utilização de time titular. O presidente Alessandro Barcelos também comentou a evolução do técnico Eduardo Cudê ao longo dos últimos trabalhos e disse que não se enganou com a derrota do Fluminense para o Vasco da Gama no último fim de semana. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa segunda-feira. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, do qual a gente teve acesso ao aquecimento. E no aquecimento, a gente percebeu uma coisa um pouco diferente. Os grupos de trabalho eles foram divididos. De um lado, os jogadores considerados titulares em uma escalação diferente que eu vou contar para vocês depois. Do outro lado, os jogadores reservas ou o restante do grupo de jogadores fazendo um trabalho mais intenso de aquecimento. Os jogadores considerados titulares começaram a caminhar no gramado do CT Parque Gigante e a atividade ela encerrou. Detalhe, o time titular, os jogadores titulares estavam de chuteiras, o que nos deu a impressão de que poderia acontecer um treinamento ali na sequência. E de fato aconteceu. A gente ficou sabendo depois que com os portões fechados, Eduardo Cudê comandou um treinamento coletivo, onde montou um time titular. E nesse time titular tem essa mudança significativa que a gente já viu no aquecimento, tá? Prestem atenção nessa escalação. Rocher, Hugo Malho, Vitão, Mercado e René. Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. É o time titular do Internacional, com Vitão e Johnny retornando depois de um período lesionados e com Hugo Malho na lateral direita e não Bustos. Foi uma mudança proposta pelo técnico Eduardo Cudê, não sabemos ainda com qual propósito. Ele pode utilizar esse time contra o Atlético Paranaense? Pode. Ele pode pensar em utilizar esse time contra o Fluminense? Pode. E já coloca uma dúvida importante para a semifinal da Libertadores da América. Hugo Malho pode ser titular na lateral direita e Bustos pode ser reserva nessa partida? A gente vai ter mais detalhes ao longo dos próximos dias. Mas, nesse treinamento coletivo, o time titular foi esse. Pode ser também uma atividade para dar ritmo de jogo para alguns jogadores, para o Ener Valencia, para o Arangues, que estavam com as seleções, para o Vitão, para o Johnny, que estão voltando de lesão. Mas o destaque da atividade, e isso foi apurado pelo pessoal do Revista Colorada, foi Ener Valencia, que marcou um golaço por cobertura no treinamento. De qualquer maneira, foi um movimento importante que o Cudê fez. O Inter joga na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. A gente ainda não tem uma ideia muito clara se vai time titular, reserva ou então um mistão, tá? Dentro disso, o presidente Alessandro Barcelos concedeu na tarde dessa segunda-feira uma entrevista muito interessante para o pessoal do GE. Globo, meus amigos Tomás Rames e o Bruno Ravazoli. E nessa entrevista, o presidente Alessandro Barcelos foi questionado sobre preservar ou não contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, abre aspas para o presidente Alessandro Barcelos. Nós tratamos isso como uma decisão conjunta, você não toma a decisão na semana do jogo. Os resultados impactam de alguma forma. A comissão técnica tem se preocupado com isso. Nesse momento, o Cudê está trabalhando com a hipótese de ter uma melhor equipe contra o Atlético, mas preocupado com os jogadores que não estão jogando. Precisam ter ritmo de jogo, mas precisam ter certeza de que têm condições para jogar 90 minutos em uma partida no gramado sintético. Mas estamos, acima de tudo, confiando no grupo. Essa é a ideia do presidente Alessandro Barcelos, colocada nessa entrevista, é de que o técnico Eduardo Cudê quer colocar um time competitivo. Vai ter jogador titular contra o Atlético Paranaense, mas alguns jogadores ficam de fora. Em especial o Johnny e Vitão eu senti que não vão para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas é uma palavra do presidente Alessandro Barcelos que obviamente não quis entregar o ouro a respeito disso, tá? O presidente Barcelos
também falou nessa entrevista, que foi muito interessante, sobre a evolução profissional de Eduardo Cudê e a diferença que ele vê do Cudê de 2023 para 2020. Prestem atenção. Ele teve um crescimento profissional como todos tiveram. O futebol brasileiro exerce muita pressão do torcedor, da imprensa, da direção. É importante você ir amadurecendo com isso, ser flexível em outras coisas, o que faz com que ele tenha uma confiança muito maior. Ele teve este amadurecimento. A forma como tratamos ele na sua vinda, a forma transparente, reta, o que pode, não pode. A gente fez essa conversa com ele lá em Buenos Aires, colocando o elenco, a aderência que esse elenco tinha ao modelo dele, e ele topou esse desafio. As coisas combinadas facilitam tudo, e ele tem tido um trabalho comprometido, e observamos essa sintonia também com o grupo de jogadores. Não é a primeira vez que o presidente Alessandro Barcelos fala isso, que muito do fato do Cudê estar mais flexível vem também da ideia mais clara que o Inter deu a respeito das limitações do elenco. O combinado não sai caro, o presidente tem dito isso. E esse tem sido um argumento importante para explicar o porquê o Cudê tem sido mais flexível, tem sido um treinador mais evoluído, além do amadurecimento natural que o próprio presidente admite, e disse que o Cudê também vê isso, mas não gosta de falar muito, mas ele, Cudê, também se sente mais flexível, mais maduro nesse processo de futebol brasileiro aqui agora no Internacional. O presidente também falou, analisando a semifinal da Libertadores, sobre a derrota do Fluminense para a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, 4-2, que chamou muita atenção de todo mundo, porque o Vasco da Gama era um time que estava muito mal na competição e ganhou de 4-2 do Fluminense. Mas ele não se enganou. Ele disse: eu assisti o jogo Vasco e Flu, foi duelado, aberto, duas equipes que trabalharam para buscar o gol. Só que há o contexto, o Vasco desesperado, o Fluminense pensando na semifinal. Muito difícil tirar esse jogo como base. Foi um jogo muito atípico, mas o Fluminense também teve nessa partida aspectos positivos e estamos avaliando isso com a comissão técnica. Então, a derrota do Fluminense para o Vasco da Gama, pro presidente, não deu caminho nenhum do que o Inter pode seguir contra o Fluminense. Óbvio que algumas questões táticas podem aparecer, mas o Fluminense não é aquele time que perdeu para o Vasco da Gama, é esse o entendimento do presidente, que de novo garantiu que o Fluminense é favorito no duelo contra o Inter, pelo tempo de trabalho que tem e tudo mais. Por último, gente, para fechar, eu quero convidar vocês a assistir esse vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira. Atualizando a situação, e muita gente me pede isso, atualizando a situação de Rodrigo Moledo, tá? Que está suspenso por doping e não tem julgamento marcado ainda. E tem uma situação contratual que precisa resolver. É só clicar aqui em cima para assistir e ter mais informações sobre como anda o processo envolvendo o zagueiro colorado. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Champions League nessa terça-feira. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Odd do PSG, 1.78. Empate, 4.25. Borussia Dortmund, 4.2. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!